grande abraço para você ligado na Record News em todo o Brasil. Estamos mais uma vez começando uma edição do programa Qual Viagem, esse programa que leva entretenimento a você de todo o país, dicas de viagem, viagens, o melhor hotel, aonde você deve se dar bem, você que gosta de viajar. E hoje o programa Qual Viagem vai ter uma visita muito bacana, uma pessoa sensacional, eu diria assim, uma pessoa que tem uma exclusividade de informação para você que gosta de turismo, para você que gosta de viagem. Mas antes, eu quero cumprimentar o meu amigo Rodney Vasconcelos, que é meu parceiro de programa, que tem me ajudado aqui a conduzir, a levar para todo o Brasil as informações precisas, participando inclusive das entrevistas que nós fazemos. Agradecer também o Hotel Transamérica aqui da Marginal Pinheiros, onde nós gravamos o programa semanalmente. E agradecer o meu amigo Tomazini, sempre ligado aqui no programa Qual Viagem. Nós estamos recebendo uma mulher interessantíssima, carismática, inteligente, e que vem conversar conosco sobre vários assuntos, inclusive sobre assuntos de publicidade inerente a turismo, publicidade em geral. E ela é uma mulher que vai levar até você muita cultura, além da sua beleza, do seu charme, da sua elegância. Eu estou me referindo a Andréia Sessi. Boa noite, Andréia. Que prazer recebê-la no nosso programa. Você é uma figura carismática que nos honra muito em estar presente. Eu é quem agradeço, Tony. Com todos esses elogios, né? Só posso te agradecer. Muito obrigada. A honra é toda minha. Andréia, eu queria que você falasse da sua atual desenvoltura profissional. Você que é ligada a uma das melhores agências de publicidade do Brasil. Fique à vontade. Nós atualmente trabalhamos com dois tipos de atuação, né? Dois nichos de mercado. Um é o turismo, outro é o luxo. Tanto o turismo como o luxo têm características muito peculiares. No caso do turismo, é preciso conhecer o mercado, quer dizer, o trade, as características de venda, as características do destino, as características das companhias aéreas. E no caso do luxo, existem especificações que são ligadas à terminologia, ao jargão e, em específico, a como abordar esse público, que é um público extremamente exigente e que conhece profundamente os produtos. Então, escolhemos trabalhar com dois tipos de mercado específico, o luxo e o turismo. E também o turismo no luxo ou o luxo no turismo, como você preferir. Com certeza, turismo e luxo se combinam, né? Com certeza combina bastante, né? O público com certeza está assistindo o nosso programa, porque a gente está passando informações muito pertinentes para quem vai viajar, para quem vai programar o seu próximo destino. E com certeza o mercado de luxo é um mercado muito forte, é um mercado bilionário, né? E que com certeza você trabalha com roteiros que ainda acrescentam ainda mais, né, para o mercado de turismo, né? O que acontece hoje com o que a gente chama de pós-luxo, né? O luxo, na verdade, acho que é importante a gente entender algumas definições que faz com que, se rompe alguns paradigmas, ou se quebre alguns preconceitos, né? O luxo, inicialmente, era visto só como luxo ostentação. Mas, na verdade, o luxo está na história desde os primórdios. Quando você pensa que a coroa de uma rainha, toda a representação da Igreja Católica, tudo passou por várias simbologias ligadas ao luxo, né? Então, assim, o que eu posso te dizer é que hoje, no pós-luxo, que é uma tendência, a gente está falando de uma coisa muito mais de experimentação e muito mais de respeito a tudo que está ao redor. Então, na verdade, quando a gente pensa hoje no turismo de luxo, a gente está pensando muito mais numa escolha individual. Então, vou te dar um exemplo concreto. O que é luxo para você não é necessariamente luxo para mim. Talvez para mim, luxo esteja em poder ficar com os pés na areia, não ter horário. Talvez luxo para você seja ficar num lugar extremamente, um hotel extremamente cheio de detalhes e efetivamente luxuoso,
no conceito de 5 ou até mais estrelas que existe no mundo afora. Mas, na verdade, o conceito, e eu acho que é isso que é muito interessante, que é isso que eu acho que vale a pena a gente trazer para o programa, é a individualização do luxo, que tem muito a ver com a individualização das escolhas. Quando você fala em luxo, você fala, olha, turismo de luxo, ou viagem de luxo, ou qualquer coisa que coloque a palavra luxo, você não... Uma pergunta, não é o meu posicionamento. Você não define a categoria de classe, a formalização de... Bom, ali é um turismo de luxo, eu queria um turismo mais... Ou ali é um trabalho de luxo, eu queria um trabalho mais simples. Popular. Um trabalho mais popular. Isso não confunde um pouco? Agradeço a sua colocação. Vou explicar por quê. Sim e não. Na verdade, assim, existe uma categoria de luxo que é realmente, se você parte da premissa de qualidade, de preços mais elevados, de uma localização premium, ou de um hotel muito premium, ou se você parte realmente, vamos dizer assim, vou voar só de business class ou vou voar só de primeira classe. Claro que estas premissas são, eu diria, condições do luxo, né? Mas se você partir para a individualização, que é o conceito do pós-luxo que eu vinha dizer há pouco, é diferente, causa uma ruptura. Por quê? Porque você vai estar atendendo a necessidade do indivíduo. Então, vou dar exemplos concretos. A necessidade de um casal com 2 filhos está muito mais ligada a ir para um hotel, com 2 filhos pequenos, né? A ir para um hotel que seja all inclusive, que o casal não tenha que ter preocupação nenhuma, porque as crianças estão com segurança e a comida está lá prontinha, na hora certa. Então, isso para um casal com crianças é o luxo. Se você pensa num casal jovem que quer descobrir, você tem que pensar na localização, você tem que pensar nos atrativos que tem na ilha, por exemplo, se fosse no caso de Curaçao. Você tem que pensar na oferta do destino. Então, assim, você percebe que é muito peculiar. E hoje a gente tem uma diversidade muito grande. A gente tem, por exemplo, dentro do portfólio, o casal gay, que é extremamente interessante, né, e que viaja bastante, é um casal muito culto, e que tem também necessidades que são próprias da comunidade gay. E assim, essa preocupação é uma preocupação latente hoje em dia. Hoje o turismo procura atender de forma diferente a cada um dos públicos, né? Porque, volto a dizer, não só a necessidade é uma necessidade individual, mas também a expectativa é mais... A partir do momento que você entende, né, o perfil daquele consumidor de viagem, você vai dar um serviço melhor. Então, assim, uma coisa que recentemente, por exemplo, o Curaçao fez é um voo direto nos períodos de pico. Por que um voo direto é uma coisa importante? Imagina você, se você vai com a sua família, ou se você vai com uma pessoa de idade, ou mesmo um jovem que está muito cansado, tal. É uma comodidade. Então, é o tempo inteiro estar à procura da comodidade desse passageiro. Hoje, a oferta se preocupa com isso. Então, você tem lá ofertas para família, oferta para casais em lua de mel. Existe até oferta para você se casar em Curaçao. Puxa, que é uma nova tendência, né? Por quê? Porque hoje percebeu-se, né, que custa muito caro casar no Brasil, os buffets, a roupa e tal. E existe a possibilidade de negociação até com o destino, que você vai para a localidade e conforme o número de pessoas que vão, você não paga festa. Eu acho fundamentalmente interessante. Aliás, eu conversava com você nos bastidores e você é muito ligada a Curaçao, né? E eu gostaria que você explicasse o porquê dessa ligação e como existe essa ligação. Eu atendo Curaçao há 8 anos em 2 agências distintas, na agência que eu estava anteriormente e na que eu sou sócia hoje. Na verdade, existe uma evolução, né? A gente vai mudando. O que aconteceu é que o advento da internet, nos últimos anos, esse crescimento substancial, fez com que os investimentos publicitários no mercado de turismo se tornassem cada vez mais fortes na internet. O que é com certeza absolutamente compreensível, né? Mas existe também uma preocupação de estar presente onde as pessoas passam. Então, vocês devem ter percebido que muitos dos destinos turísticos fazem out of home, que é o que a gente chama de o bus door, o outdoor, tudo isso que
está dentro da cidade, que é a comunicação para quem está circulando na cidade. Por quê? Porque destino, ele está muito ligado à imagem, né? Especialmente quando ele não é conhecido. Hoje, por exemplo, no caso de Curaçao, que já é um destino conhecido, eles puderam fazer uma campanha internacional que fala do Feel It Yourself, que é sinta você mesmo, que vai muito mais na tendência que eu falei para vocês do pós-luxo, que é essa oportunidade de dar ao consumidor de sentir. Então, ao invés da gente falar, é uma ilha que não tem vulcão, porque muitas das ilhas do Caribe estão na rota dos vulcões. E aí tem uma época que você não pode ir. Não é o caso de Curaçao. Em vez da gente falar, olha, é uma ilha segura, de colonização holandesa, não. A gente faz um convite que é uma ruptura. Inclusive, estamos aí participando de um prêmio do Estadão por conta disso, de uma comunicação de ruptura. Pela primeira vez, um destino turístico deixa de mostrar a imagem do destino para mostrar a imagem do indivíduo aproveitando a ilha, do indivíduo tendo essa relação do sentir a ilha. Então, as imagens são todas de pessoas. Pessoas que estão sentindo estar na praia, sentindo mergulhar, enfim, participando das possibilidades de oferta que a ilha oferece. E nesse aspecto, você falando de Curaçao, a procura é muito grande, houve um crescimento nesse aspecto de se procurarem mais o destino de Curaçao do que outros lugares mais tradicionais, como a gente fala constantemente aqui, Londres, Paris, Estados Unidos, tipo Orlando e assim sucessivamente. Hoje, Curaçao é a grande opção do turismo? Olha, a sua pergunta exige uma resposta um pouco mais complexa. Primeiro, a gente tem que entender o cenário econômico brasileiro, né? Nos últimos anos, a gente teve uma alta substancial do dólar e do euro, que fez com que muitas das pessoas que iriam para a Europa ou iriam para os Estados Unidos, em especial para os Estados Unidos fazer compras, desistissem desses destinos por conta do valor cambial. Aí houve uma volta à ida ao Brasil ou uma ida a destinos próximos ou destinos exóticos. Então, ou a pessoa vai em volta do Brasil, né, passou aí mais para a Argentina, para o Chile, e passou aí para o Caribe. Por quê? Porque você tem, primeiro que você já sabe mais ou menos quanto você vai gastar. Em especial se você vai no all inclusive, você tem uma conta fechadinha lá. Vou gastar tanto. É uma segurança para o turista. Depois que o brasileiro, de forma geral, tem uma apreciação enorme por praia, sol, isso está diretamente relacionado ao prazer das férias. País tropical, né? Exatamente. No caso de Curaçao, tem sol o ano inteiro. E não tem vulcão, como eu te disse, e tem a segurança de ser uma ilha que foi descoberta por holandeses e cuidada, até hoje recebe um subsídio da Holanda, então extremamente bem cuidada e extremamente segura. Aspectos esses que para todos os brasileiros são fundamentais. Né? Quem não quer ficar num lugar relaxado, sem preocupação de ser assaltado, sem nenhuma preocupação? Né? Realmente, você passa por a questão do prazer propriamente dito. O prazer de relaxar, do prazer de se sentir bem, confortável, em segurança. Você considera Curaçao um turismo de luxo ou um turismo acessível? Curaçao tem todas as categorias. Então, você tem desde um hotel mais simples a um hotel bem luxuoso. Depende da sua escolha. Né? E depende da sua escolha, volto a dizer, como escolha individual. Porque dentro do luxo tem também um luxo mais para jovens, um luxo, a ilha gay friendly, mais para gays, ou um luxo mais para o casal em lua de mel. Ainda dentro das opções, você tem opções que são mais voltadas ao target, a um nicho específico de turista. Não saia daí, porque Andréa Cessi é cultura. Voltamos já. Conheça o Denário, um aplicativo de doações geolocalizadas que permite você receber de uma forma ágil, direta e recorrente doações. Se você tem ou trabalha em uma ONG séria, não perca tempo. Acesse o site www.denario.app e se cadastre. Denário, a nova forma de doar e fazer o bem.
Denário, um aplicativo de doações geolocalizadas que permite você receber de uma forma ágil, direta e recorrente doações. Se você tem ou trabalha em uma ONG séria, não perca tempo. Acesse o site www.denario.app e se cadastre. Denário, a nova forma de doar e fazer o bem. Bom, estamos de volta e o programa está recebendo hoje essa simpatia, essa mulher charmosa, bonita, como eu disse aqui no início do programa, a Andréia Sessi, que está dando uma aula aqui. Eu estou aprendendo. Aliás, eu vou deixar só ela falar, não vou falar mais. Eu estou aprendendo com ela o que é turismo cultural e estamos falando de Curaçao. As imagens vocês estão acompanhando aí. Dentro da publicidade, André, eu acredito que você falou que as principais áreas que você atua é turismo e luxo, né? Sim. Fala um pouquinho sobre a questão das redes sociais, da questão dos influenciadores digitais, da questão da internet. Como que isso, você como publicitária, revolucionou o mercado, assim, de forma geral? Então, no caso específico de turismo, né, existem muitas empresas e pessoas e casais, enfim, tem vários nichos aí de comunicadores dentro das redes sociais que influenciam as pessoas, efetivamente, né? Eu prefiro não citar nomes, porque se eu cito alguns, não vou citar outros, as pessoas vão se ofender. Mas assim, sim, existem influenciadores digitais que são ligados exclusivamente ao turismo. E sim, eles têm uma importância bastante grande, né? O que aconteceu, infelizmente, também é que alguns veículos de mídia impressa saíram do mercado, né? Um veículo muito forte da editora Abril deixou de existir no ano passado, o que é uma pena, mas faz parte da evolução do mercado com a revolução digital. Então, assim, o que eu diria a você é que hoje, isso é um tema bem interessante, é que o comprador de turismo, né, o consumidor, esse turista, ele é muito mais bem informado. Porque ele entra no destino, sabe o que o destino tem como oferta, ele procura nas OTAs, nas agências online, vê os preços, aí ele vai na agência física. Então, ele compara muito o preço, ele conhece a oferta, ele está muito mais informado do que um viajante há 10 anos atrás, porque hoje está acessível. E uma das informações acessíveis é a informação que é passada pelos blogueiros. E que está lá, ele foi ao destino, qual a opinião dele, o que ele achou, como ele vivenciou, quais são as dicas. Então, você tem tanto a dica que é passada oficialmente pelo governo do país, do estado, da cidade, como a dica que é passada pelos blogueiros e pelas pessoas que vivenciam aquela viagem. Mudando um pouco de assunto, você participa agora de um evento do Paulo Carneiro, né, que é um evento de luxo. Como é que chama o evento? Luxo no turismo. Luxo no turismo, entendeu? Eu estarei lá pela primeira vez, vou estar no luxo. Vocês vão ver que eu vou mostrar as imagens. E você é uma das palestrantes. Sim. Sobre o que você vai falar? Então, na verdade, a minha ideia é dar uma abordagem muito rápida do que é o luxo, porque assim, como eu havia dito a vocês inicialmente, existe ainda, por parte de muitos dos telespectadores e dos brasileiros de forma geral, ainda o preconceito ainda de achar que a gente está no luxo ostentação, né? Que é um conceito já mais antigo. E sim de fazer essa ruptura de mostrar o que é esse pós-luxo, que é o luxo da vivência, que é o luxo do respeito ao tudo que está ao entorno. Agora, eu queria que você falasse, que nós havíamos conversado nos bastidores, da sua evolução cultural, da sua pós-graduação. Falasse um pouco sobre esse aspecto, que também fundamentalmente é interessante, e os telespectadores vão entender por que ela fala tão bem e conhece tanto a respeito da área de turismo, de publicidade. É um mestrado, que a gente chama de mestrado sanduíche, né? É a Universidade Sorbonne com a Universidade de São Paulo. Sim. Se uniram e foram aprovados 15 candidatos. E a ideia, na verdade, é a gente ter uma formação profunda sobre qual a tratativa do luxo, né? Então é a gestão do luxo propriamente dita, é a gestão do luxo e inovação. Essa é a minha nova formação. A gente está finalizando nosso programa, André. A gente já agradece você, a sua presença, uma honra receber você aqui. E você falou, a gente falou bastante de Curaçao, né? Mas eu acredito que você, a sua agência, trabalha com outros destinos também. Queria que você
desse um overview final aqui de como que as pessoas podem pesquisar sobre você, sobre o seu trabalho, etc. Eu já trabalhei com diversos destinos turísticos e a gente atende também, já atendeu como luxo, né? Um exemplo é a Cirela Luxo, né? Que a gente, a partir do momento que você adquire um apartamento na Cirela, você tem um relacionamento pós-compra. E toda essa comunicação pós-compra, ela é feita na agência e a gente desenvolveu toda a metodologia, as cores, a linguagem. Então, assim, aquilo que eu te falei, que ambos os mercados, tanto o turismo como o luxo, são mercados com muitas especificidades. No caso do turismo, vocês sabem tanto quanto eu que, assim, precisamos conhecer o trade, quem são os principais players, né? Quem está nesse mercado hoje, quem atua nesse mercado, quem são os principais veículos, porque hoje um agente chega para trabalhar, a primeira coisa que ele faz é ler sobre como está o mercado do turismo. Todo mundo está muito bem informado. Né? Os acessos às redes sociais, e você nem precisa ter uma leitura física. Você chega na agência, tecla e vê o que está acontecendo no mercado de turismo. E tem uma evolução muito grande. Tem companhias aéreas que entram, tem companhias aéreas que saem, tem destinos que resolvem investir no Brasil, destinos que diminuem o investimento no Brasil. Quer dizer, existe uma mecânica e uma evolução da comunicação que é muito grande e muito rápida. Porque você tem assim, países, por exemplo, que entram em conflito. Se a gente pensar em umas zonas mais conflitantes do planeta, você vê países que entram em conflito que tem que deixar de comunicar. Ao passo que você tem países que são do mundo árabe, então, que não tem conflito nenhum e que a gente precisa comunicar com clareza para que os brasileiros possam ir conhecer esses destinos. Verdade. Então, uma variedade muito grande. Você se lembra quando houve a queda do avião indo a Paris? Sim. E que durante algum tempo as pessoas ficaram receosas de ir a Paris. Mas isso passou. Né? Por quê? Porque o avião poderia ter caído em diversas rotas. E depois de 11 de setembro também o mercado mudou. Né? A forma de viajar mudou. Hoje os controles nos aeroportos são infinitas vezes maiores do que eram. Né? Não existe mais uma coisa mais tão fácil como era antes. Verdade. E a gente tem que entender que é bom para a gente, na verdade. Né? Agora, eu sinto muito em dizer para você que a conversa está maravilhosa, que você encantou o meu programa, que você deu uma aula de cultura, mas nós estamos chegando ao final. Eu queria os seus agradecimentos antes de eu encerrar o programa. Na verdade, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Coloco-me à disposição sempre para tirar dúvidas e qualquer esclarecimento, até do seu telespectador, que queira conhecer com mais profundidade, tanto Curaçao como outros destinos e os detalhes do turismo de uma forma geral. E convido a todos a viajar, que não existe coisa melhor. Eu estou aguardando ansiosamente o seu convite para conhecer Curaçao. Eu e a minha equipe, entendeu? Nós vamos gravar, filmar, falar, fazer acontecer. Eu estou brincando com você. Eu gostaria um dia de conhecer Curaçao, não tive ainda essa oportunidade, mas eu acho fundamentalmente interessante e eu acho que um dia isso ainda vai acontecer. Quero agradecê-la pela sua presença, pela forma espontânea, pela assimilação das nossas brincadeiras durante o programa, agradecer o meu amigo, meu parceiro Rodney Vasconcelos, essa equipe técnica maravilhosa, dizer aos meus telespectadores que muito obrigado pela audiência, pela receptividade. Na próxima semana, na próxima sexta-feira, a partir da 00h15, nós estaremos de volta conversando com você, levando entretenimento, dicas culturais, falando de viagens, enfim, mostrando aquilo que você quer ver. Boa noite, Brasil.